Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos aí mais uma vez aí à nossa terceira aula do espectro autista de TEA aí, né? Na educação física. Mais uma vez, eu sou a professora Renata da Palma. Quem ainda não me segue, me siga lá no meu Instagram, ok? Prof. Renata da Palma. Quem não me segue no meu canal do YouTube, me siga no canal do YouTube também, que é Renata Palma. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao que a gente começou aí na segunda-feira. Hoje eu vou falar com vocês, a gente vai falar sobre avaliação e tratamento aí dentro do TEA, tá? E aí amanhã a gente entra com as nossas possibilidades dentro da educação física, tá bom? Então bora lá, como vocês já sabem, se tiver dúvidas, deixe aqui embaixo o comentário. Se gostou também, deixe comentário. Se não gostou também, deixe comentário e fale por que não gostou. E a gente vai seguindo aí hoje mais um dia, beleza? Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá então, meus amores. Primeira coisa, né? A avaliação. Vamos pensar na avaliação desse grupo, né? O que é importante quando a gente pensa em avaliação do TEA? Que tenha uma equipe multidisciplinar envolvida, tá? Então é importante que tenha o psicólogo, o neuropediatra, o fisioterapeuta, o TO, o educador ali, né? O profissional que está educando, pode ser um pedagogo, ou quem vai trabalhar ali com desenvolvimento motor fino, ou grosso, e aí a gente já sabe que entra também o profissional da educação física. Então, o ideal é que exista uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque dessa maneira a gente consegue decidir estratégias para ser adotadas aí com essa criança, tá? De uma maneira, dessa forma, se a gente adota as estratégias adequadas, consequentemente, o tratamento, né, dessas crianças vão ser mais adequados, vão ser mais direcionados. Então, é muito difícil, né? Não queira que um profissional sozinho vai dar conta do recado ou vai, né, resolver tudo. Não é assim. Aqui a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que esteja aí conversando sempre. Aí você vem falar, professora, mas eu trabalho numa escola pública e às vezes não tem nem material, você quer que tenha uma equipe multidisciplinar. Meus amores, normalmente quando já né, durante a avaliação que a criança é detectada, vocês vão ver que o ideal é que exista uma conversa com os profissionais que convivem mais tempo com ela. E se ela está na escola, quem convive mais tempo com uma criança, na vida de uma criança no período escolar, é o professor, tá? Então, exija isso, exija essa reunião, exija essa interação. Se o seu aluno for aí diagnosticado, se durante a avaliação ele foi diagnosticado ou você mesmo acabou diagnosticando, e você vai ter que ter essa conversa aí com os pais, porque deve existir, sim, uma equipe multidisciplinar por trás, tá bom? Então, os sinais, meus amores, normalmente eles começam a aparecer aí de 6 a 12 meses, né? De idade, tá? E como a gente viu, né, nas aulas passadas, as novas diretrizes aí, né? Ela meio que tirou a linguagem, então isso vai ficar muito mais fácil para a gente avaliar. Por quê? Existem crianças, por exemplo, um exemplo prático, tá? Da minha vida, minha sobrinha mais nova, tenho duas sobrinhas, a mais nova, ela começou a falar com 3 anos de idade. A mais velha já, quando estava com 10 meses, 11 meses, ela já falava algumas coisinhas ali, mesmo que pouco. A minha mais nova balbuciava ali, né? O mamãe, papai, mas ela não falava. Então, se a gente considerar como era avaliado até alguns anos atrás, antes de entrar essas novas diretrizes, a linguagem ela já entra e isso atrapalha muito o diagnóstico. Por quê? Porque você começa a ter a gente fala que é o viés, né? A gente começa a imaginar que aquela criança pode ter um TEA, porque está com dificuldade ali de fala. E, obviamente, muitas crianças TEAs têm dificuldade na linguagem, mas ela não entra mais ali, né, como o principal quando a gente está pensando em avaliar essa criança, tá?
Então, nessas novas diretrizes, elas colocam aí muito mais a interação social, que a gente falou muito ontem, né? E o comportamento perante algumas situações. Então, dessa forma, né, quando tira a linguagem, ficou mais fácil aí de se realizar avaliações, tá? A gente sabe que muito, né, o diagnóstico mesmo, ele vem muitas das vezes, né, ele é dado, ele bate o martelo. A criança a partir de 3 anos, tá, de 3 a 5 anos, mas antes disso, de 6 a 12 meses, a gente já consegue avaliar. Então, tem uns sinais aí muito marcantes, né, que já começam a aparecer e que é importante, já é uma forma de avaliação aí dessa criança, que são esses sinais aqui. Então, aquela ausência de contato visual, a criança com 6 meses de idade, com 6 meses ali, a partir de 6 meses, a hora que ela, se ela ainda está amamentando, ela faz um contato visual com a mãe, né? E é muito importante esse contato. E muitas vezes essa criança já não faz, tá? Tem uma rejeição maior ao colo, porque ela tem uma rejeição maior em se manter ali muito próximo a alguém. Crianças, normalmente, elas pedem colo a todo momento, né? Preferência por alguns objetos específicos, então ele fica ali, como ele tem uma rotina, lembra, repetitivo, então ele vai querer nos objetos específicos. Você vai trazer diversos brinquedos ali, ele não vai experimentar, tá? Ele vai ficar focado em alguns objetos ali específicos. Gestos sociais comprometidos, então ele não vai interagir com o ambiente, então é aquela criança, né? A gente entra no elevador e fala, oi, aí a mãe fala, né? Coisa chata, né? Maria, dá oi pra fulano. E aí a Maria só dá uma risadinha, assim, não tem vergonha, não vai dar oi. Ou a criança já não tem tanta vergonha e vai dar oi. No caso dessas crianças aqui, não existe esse gesto social. Ele não vai nem levar os olhos, não vai esboçar sorriso e não vai cumprimentar, assim, né? Então, temos aí uns gestos sociais comprometidos, já que a gente já consegue começar a observar a partir de 6 meses. Autoagressividade, né? A criança, ela tem uma tendência a se bater muito ali, bater no braço, bater na cabeça, né? A gente já consegue observar ali movimentos repetitivos e autoagressivos. E como eu falei, né, ontem, alimentação, né? Algumas cores deixam ele em alerta, muito preocupado e não come, né, por conta da cor ou textura, né, daquele alimento. Então, são coisas que a gente consegue observar. Então, meus amores, o TEA, a gente fala que já as pesquisas atuais, e enfim, a gente fala que o diagnóstico ele é clínico, ele é observacional, certo? Já falei para vocês, não tem marcador biológico. Então, a gente tem que saber observar, tá? A gente tem que saber entender os sinais que essas crianças aí estão mandando para nós, tudo bem? Então, basicamente, né, a gente vai se direcionar ali, observando, né, o comportamento ali sistemático dessas crianças, tá? Então, você vai observar demais. Segundo ponto, a entrevista detalhada com os pais. Como que é essa criança? Você vai perguntar, né? Se você estiver numa escola, numa reunião com os pais, você é educador, profissional de educação física, educador, pedagogo, fisioterapeuta, enfim, você vai ter que conversar com os pais. Então, você vai perguntar como que é essa criança no ambiente dela, como que é essa criança em casa, né? Ela interage, então você já vai direcionando ali a sua entrevista baseado no que você já sabe aqui, ó, do primeiro slide, né? Baseado nessas informações, né? Como que é a alimentação dele em casa, como que o contato visual você provavelmente já vai ter percebido, tá? Como que ele se interage ali com o meio, como que ele consegue prestar atenção em coisas, né, em outras coisas além daquilo que ele está fazendo, ou ele fica muito focado naquilo que ele está fazendo. Então, é de extrema importância, porque os pais e os educadores são os que passam mais tempo com essa criança aí, na fase infantil aí até a adolescência, tá? Outro ponto, coletar depoimentos dos profissionais próximos à criança. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Quem são os profissionais que ficam próximos dessa criança? Professor. O professor dentro da escola, o professor de natação, o professor de judô, o professor de karatê,
o psicólogo, né? Então, assim, quem são os profissionais que estão próximos? O que eles relatam para você? Você vai perguntar para os outros professores. Você está no ambiente escolar? Pergunta para o professor de português, de matemática, todos os outros professores. Como que essa criança, ela tá, né? Como que ela se interage? Se ele, né? Se você já está ali no Fundamental 1 ou 2, tenta perguntar, se ele tivesse passado pelo pedagogo, tenta perguntar para o pedagogo como que era ele nessas fases iniciais aí, tá? Então a gente tem que coletar essas informações aí, isso vai ser muito importante para começar a alertar aí com relação o diagnóstico desse aluno ou desse paciente, tá? E aí existem alguns testes neuropsicológicos que são realizados, eles são realizados principalmente pelo neuropediatra, tá? Pelo psicólogo desse aluno, desse paciente, tudo bem? Então, aqui nesses testes neuropsicológicos, a gente não consegue intervir muito, mas a gente pode perguntar com relação a resposta desses testes, tá? E aí nós temos escalas de avaliação de linguagem, comportamento e alguns instrumentos de rastreamento que a gente já vai conversar hoje. Aqui a gente consegue entrar um pouquinho, tá? Aqui você consegue, independente aí da área que você está atuando, você consegue aí avaliar essa criança, você consegue aí gerar algumas informações que serão importantes aí, pensando no plano pedagógico que você vai ter com ele, tudo bem? E avaliação multidisciplinar comparada aos critérios aí estabelecidos pelas diretrizes, né, e pela CID. O que eu quero dizer com isso? Cada profissional tem ali como avaliar o seu aluno, tá? Ou o seu paciente. Então, você, psicólogo, você vai ter ali, né, as suas ferramentas para avaliar e para poder discutir com os outros profissionais. Você, como pedagogo, vai ter, eu vou mostrar aqui algumas ferramentas, e você vai conseguir discutir com os outros profissionais, como professor, e enfim, como fisioterapeuta. Existem aí, né, avaliações, ferramentas específicas para cada área, né, para cada, que a gente fala disciplina, considerando aí a equipe de atendimento, e aí no final vocês têm que se reunir para fazer uma avaliação multidisciplinar, comparar aí todas as respostas de cada um dos observadores aí, ou dos avaliadores, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, existem algumas escalas, tá? Essas escalas são escalas já padronizadas, né? Existem algumas que já foram traduzidas aí para o português, né? Existem algumas que não, mas aqui as que eu vou mostrar foram traduzidas. Escalas que você encontra facilmente na internet, tá? Existe até um site que chama ama.org.br, no qual ali, se você clicar autismo, tem ali as escalas, você consegue ver elas ali explicadinhas, tá? Aí se você quiser a escala ali no papel para você também consegue jogar ali pela internet, consegue encontrar essas escalas, tá? Mas tudo vai depender aí da avaliação que você quer realizar com o seu aluno, com o seu paciente, tá? Se para você vai ser importante ali você ter aquela escala. Então, nós temos aqui, eu trouxe algumas, eu não vou falar de todas, obviamente, porque eu ficaria aqui, né, 2 aulas só falando de cada escala, mas eu separei aqui algumas, separei 3 para vocês, que eu acho que vocês conseguem aplicar no dia a dia, conseguem aplicar ali, seja no ambiente escolar, seja numa clínica de reabilitação, enfim, você consegue aplicar essas escalas. Então, elas vão ter o objetivo aqui todas para fornecer alguma informação para nós, seja a nível de classificação, né? Primeiro, identificar se realmente é um TEA, algumas são de identificação, triagem, né, que a gente fala. Outras, você já identificou, classificar qual grau, leve, moderado, severo, e outras aqui que a gente consegue traçar mais ou menos um perfil psicoeducacional que a gente consegue ter base para traçar aí qual vai ser nosso plano pedagógico com essa criança, beleza? Então, vamos aí, né, a cada escalinha aqui.
Então, a primeira que eu trago para vocês, né, a gente chama ela de chat, né? Ela é uma versão aqui atualizada já, essa que eu trouxe para vocês em português, porque ela é uma escala, ela foi padronizada em inglês, tá? Ela é a mais utilizada pelos profissionais aí que trabalham com autismo ou que querem identificar aí esse autismo, tá? Essa escalinha aqui, ela serve para triagem. O que é triagem? Você começou a perceber um comportamento diferente ali naquela criança, você vai chamar o pai ou o cuidador ou quem está ali próximo com ele durante o dia e você vai fazer essas perguntas. São 23 perguntas. Então, ela é uma escala de rastreamento, tá? Pode ser utilizada em todas as crianças, tá bom? Em todos os níveis aí de faixa etária, tá? A resposta aí e ela é legal porque é só imprimir e fazer esse questionário, não tem custo nenhum, você não vai expor a criança a nenhuma avaliação ali, então ela é fácil, porque você vai estar perguntando para os pais, tudo bem? Normalmente ela é utilizada, ela pode ser utilizada em todas as faixas etárias, mas normalmente, né, para pegar ali, para fazer o rastreio, dá preferência para que ela seja utilizada aí de 18 a 24 meses para tentar pegar ali de uma forma precoce, tudo bem? Então, ela tem ali, né, essas 23 perguntas, super simples, tá? Ela foi aí validada já faz um tempinho aí com relação aqui ao Brasil, né? Ela tem um nível que a gente fala de especificidade bem alto, né? Então, próximo de 0,95, isso é muito bom, né? Porque tudo que é próximo de 1 já é bom. Então, é uma escala bem utilizada, tá? É uma escala que dá para você utilizar. Ah, tá, professora, e aí? Eu entendi aqui que tem sim ou não. O que quer dizer essa escala? Então, é simples. Você vai perguntar ali pro pai da criança. Seu filho tem interesse por outras crianças? Sim ou não? Simples. Ah, sim. Ah, no parquinho ele tá... Ah, não tem. Ah, sim, tem. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar... Se dessa escala, né, eles fazem uma média aí de 3 a 5 questões, forem não, opa, já é um alerta, tá? E você já pode pensar em procurar alguma ajuda aí, tudo bem? Já pode começar a buscar aí, né, mais profissionais aí para tentar identificar mesmo e realmente fechar se é um diagnóstico ou não. Você viu que a gente, né, é o que eu falei, pode ser feito a partir de 12 meses, porque tem uma pergunta aqui, que é se seu filho já sabe andar. Obviamente, se tem 3 meses a criança, a criança não vai saber andar. Então, a partir de 12 meses, você já pode utilizar aí com todas as crianças. Então, deu ali positivo, deu não, né, negativo. 3 a 5 questões, você já começa ali a ficar em alerta e pode ser que tenha que procurar uma equipe multidisciplinar aí e começar a tratar essa criança se o diagnóstico for dado, tá? Aí a gente tem a CARS, né, que é uma sigla, na verdade, em inglês, o CARS, que é essa aqui, ó, Childhood Autism Rating Scale, né? Ela serve para avaliar, né, o autismo aí na infância. Ela trata de... Aqui eu não consegui trazer tudo, mas ela vai tratar aí de uma escala com 15 itens, tá? Então, se vocês olharem aqui, que é o ponto final, ficou meio ruim a imagem, mas vocês estão vendo que tá aqui, ó, de 1 a 15, né? E o 16 aqui vai ser o score final, tá? Então, é uma escala aqui com 15 itens, né? E vai estar separado esses 15 itens em relacionamento interpessoal, imitação, resposta emocional, uso do corpo, objeto, adaptações a mudanças. Então, são questões aqui, por exemplo, relacionamento interpessoal, sem evidências de dificuldade ou anormalidade. O comportamento da criança é apropriado para a idade. Alguma timidez ali, inquietação ou prejuízo pode ser observado, mas não a um nível diferente quando comparado à criança da mesma idade. Ponto 1, tá? No caso, grau 4, a criança é isolada realmente,
não se dando conta de que o adulto está fazendo. Nunca responde às iniciativas do adulto ou inicia contato. Somente as tentativas muito intensas para obter sua atenção têm algum efeito positivo. Então, aqui a gente já tem uma classificação aqui de 4, né? Aí, então, o que a gente quer dizer com isso aqui? Já passou pela triagem, o médico já falou, opa, essa criança tá com todos os... tá ali, tá falando, tá me dizendo que pode ser que tenha um autismo aí, né? Então, aí, você aplica esse questionário, CARS, tá? E faz uma continha aqui no final, tá? Então, para o relacionamento interpessoal, ele colocou aqui, ó, 4 pontos. Imitação, sei lá, 3 pontos, tá? 3 pontos. E aí, o que faz? No final, a pontuação total, ela vai variar de 15 a 60. O ponto corte, para a gente falar ali, ó, realmente é autismo, é 30, tá? Então, você fez a primeira lá, triagem. Opa, tô aqui suspeitando que essa criança é autista, não sei, pá, vamos passar para a segunda. Faz o CARS, que é essa. Deu mais de 30, a gente já começa a dar ali, já fala que está com pontuação para autismo. E aí, conforme vai aumentando, lembra que é um espectro, né? Conforme vai aumentando, a gente consegue falar ali, deduzir mais ou menos, né? Inferir o grau de autismo que essa criança pode apresentar aqui. Então, pode ser aí de leve, moderado ou grave, tudo bem? Então, essa é a segunda... É o segundo questionário que pode ser utilizado ali após o primeiro de rastreamento. Aí, para nós que somos profissionais aí, né, da educação, quem vai trabalhar aqui com educação, existe esse questionário aqui. Esse questionário aqui, ele é bem mais longo, ele é bem mais extenso, e aí, normalmente, ele é aplicado dentro da escola com o pedagogo, junto com coordenação, professor, enfim, né? É um questionário longo. E o que ele nos diz aqui, né? É um questionário que a gente vai traçar o perfil educacional aqui dessa criança, tá? Então, o nosso objetivo aqui é compreender e descrever padrões aqui irregulares de aprendizagem dessa criança, né? E comportamento ali no ambiente escolar. E assim, o que a gente consegue? A gente consegue informações ali valiosas para elaborar um planejamento pedagógico, psicopedagógico individualizado aí para essa criança, tá? Então, ele é um instrumento também de avaliação, tá? Voltado para crianças que a gente vai utilizar ali entre 1 e 12 anos, certo? Que a gente já conseguiu entender que existe um autismo presente ali, então a gente vai ter que tentar classificar, tá? Essa criança, tudo bem? E aí a gente consegue tentar ali, né? Traçar um plano pedagógico individual. Eu sei que parece muito utópico de falar, professora, não, muito longe de fazer isso, mas dá para implementar, tá? Dá, se você já sabe que dentro da sua escola você tem um aluno que ele é autista, você vai ter que traçar um perfil ali dele, psicoeducacional, e vai ter que traçar um plano pedagógico ali voltado para ele, tá? Então, o que é legal desse instrumento? A gente consegue avaliar, além do comportamento com as outras crianças, a gente consegue avaliar coordenação motora ampla, né? Coordenação motora fina, coordenação visual motora, percepção, imitação, performance cognitiva e cognição verbal. Então, aqui entra, né, o comportamento motor, que para nós é de extrema importância, quem trabalha ali com educação física, tudo bem? Como que eu vou trabalhar com essa criança? O que eu consigo identificar aqui? Então, vocês estão vendo que tem umas cores aqui diferentes. Essa aqui foi a última folha, tá? São 4 folhas com muitas questões, tudo bem? Você também consegue baixar na internet, facinho, tá? Vocês estão vendo que tem cores aqui diferentes, por quê? Essa cor aqui, rosinha, normalmente é a que a gente vai fazer para crianças de 0 a 1 ano. Quando passa para a cor verdinha aqui, ó, é criança de 1 a 2 anos. Esse azulzinho
mais clarinho, criança de 2 a 3 anos, tá? O roxinho, crianças de 4 a 5 anos. Aqui a cor também assim, mas de 4 a 5 anos, tá? Tem um verde mais escuro que não tá aqui aparecendo, que ele aparece em outra folha, que é de 6 a 7 anos, tá? E assim a gente consegue direcionar exatamente a idade e tentar classificar aí essa criança, tá? Então, como é que é feito, né, essa avaliação? Então, por exemplo, aqui dentro do comportamento, tá? Então, dentro do comportamento, você fez ali, ó, vamos pegar dentro do desenvolvimento, vai, eu quero ver se ele faz movimentação. Peraí, deixa eu ver se eu pegar. Tá, papá. Ah, aqui eu não trouxe. Mas tem uma das questões que a gente verifica se a criança consegue abrir um pote, tá? Então, a gente verifica se a criança consegue abrir aquele pote. Dentro aí a hora que ela vai abrir o pote, a gente vai observar a relação dele com a instrução que a gente deu pro R, né? O material ali, como que ele está manuseando, sensorial, ele consegue, né? Ele tem essa coordenação, né? Ele consegue realizar essa movimentação ali, essa motricidade, né? E a linguagem. Aí você vai para o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento aqui você consegue colocar motricidade fina, aqui a gente já separa, motricidade global, óculo manual, né? Como que é o direcionamento dele do olho com relação a manuseio ali do objeto, tá? A realização daquela atividade motora, tudo bem? Se ele esboça alguma coisa verbal enquanto ele está realizando, tá? Se ele consegue imitar porque antes dele realizar, né, executar o movimento, a gente vai demonstrar que consegue fazer a imitação do que você fez, ele tem uma percepção ali. Então, né, dentro dessas 4 folhas, a gente vai colocando ali os scores, né, para essa criança, e aí a gente consegue classificar, né, mais ou menos qual que é a idade que ele está ali, e dessa forma a gente consegue fazer um plano pedagógico voltado para essa criança. Tudo bem? Assim fica muito mais fácil da gente trabalhar. Muito mais fácil não, mas a gente tem mais ferramentas para conseguir trabalhar com essa criança, beleza? E aí o tratamento, professora? Então você já me falou como que a gente dá o diagnóstico e como que a gente trata. Vamos lá, meus amores. Primeira coisa, não tem cura, tá? O autismo não tem cura. Eu falei para vocês já ontem, não existe uma pílula mágica que vai fazer com que ele se cure. Então, como ele não tem cura, nós temos estratégias, né, que a gente utiliza, tratamentos que a gente utiliza para melhora desse aluno, desse paciente. Como assim? A gente consegue, dependendo da intervenção que a gente der para essa criança, ele pode melhorar a fala, ele pode melhorar o desenvolvimento geral, ele pode melhorar o desenvolvimento intelectual. Então, ele melhora, não quer dizer que ele vai ser curado, mas ele melhora, a gente consegue potencializar tudo isso nessa criança. E, importante, o tratamento ele vai ser diferente de indivíduo para indivíduo. Lembra que cada um está dentro de um espectro, né? A gente não consegue acoplar todo mundo ali no mesmo local, está cada um no espectro. Então, esse tratamento ele vai ter que ser baseado ali de acordo com o espectro que esse aluno se apresenta, tá? Então, aí, quando a gente pensa, né, nos tratamentos ali específicos, né, direcionados, a gente tem o ABA, né, que a gente fala que vem é uma sigla em inglês, que é Apply Behavior... A última palavra eu esqueci agora, gente. Me perdoem. Mas o ABA, ele vem ali do tratamento psicológico, tá? Então, quando a gente fala Apply Behavior, o behaviorismo, que ele é muito utilizado dentro da psicologia, é no qual a criança, ela vai aprender ali, eles trabalham em cima do comportamento, tá? Então, a criança, através de repetições, ela vai conseguir controlar movimentos estereotipados,
ela consegue controlar mais as suas emoções, tá? Então, quando a gente fala ABA, é uma linha dentro da psicologia, no qual ela vai trabalhar baseado em comportamento e em repetições, tudo bem? Aí a gente tem a fisioterapia, né, no qual a gente vai trabalhar muito estimulação sensorial, a gente trabalha muito desenvolvimento motor dessa criança, a gente trabalha o tônus muscular dessa criança, né? A gente vai fazer toda essa parte aí pensando no desenvolvimento motor, tá? Existem medicações? Existem medicações, mas como eu falei, não é para curar. Professor, então que medicações são essas? Vamos lá, meus amores. Muitos desses alunos, desses pacientes que estão dentro do espectro autista aí, eles têm muitas alterações comportamentais, né? Então, tem alguns que são muito ansiosos, tem alguns que são muito hiperativos, tem alguns que têm o DTA, que até me perguntaram aqui, TDA, que até me perguntaram, né, aqui já. Então, distúrbios alimentares, lembra que eles têm, dependendo da cor do alimento, eles não comem, então, por conta disso, muitos deles têm distúrbio ali alimentares, né? Alguns chegam a ter convulsão, lembra que existem umas teorias que existe uma má formação anatômica ali nesse cérebro, então alguns pacientes têm convulsão. Então, a medicação, ela é para controlar sintomas, tá? Então, muitos deles tomam diversas medicações para que consiga ali controlar esses sintomas e esse aluno ou esse paciente ele consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, para isso que ele é medicado, tudo bem? Sempre pensando na qualidade de vida desse indivíduo, tá? E, né, um ponto chave, né, no tratamento dessa criança ali é a orientação e suporte à família. O que a gente quer dizer com isso? Os pais, eles têm que estar orientados, eles têm que estar treinados, para quando a criança tiver ali um momento que ela tem uma crise, né, um surto, ele tem que estar treinado para o que ele deve fazer, ele tem que estar treinado que barulho vai poder causar esses surtos. Então, no ambiente familiar ali, trabalhar com relação a esses ruídos, né? Então, os pais, eles são a linha de frente ali no tratamento, tá? Então, eles têm que ser muito bem orientados e muito bem treinados para que a gente consiga ali melhorar, para que a nossa intervenção consiga melhorar aí um pouquinho da qualidade de vida dessas crianças e até, muitas vezes, chegar aí, né, a alcançar ganhos que a gente antigamente pensava que não fosse possível, e hoje em dia a gente já sabe que é totalmente possível. Tá bom, meus amores? E aí, né, a gente entra, agora a gente vai falar bastante, né, amanhã a gente vai falar sobre a educação física, mas um ponto muito importante, né, aqui, que são os estímulos sensoriais. Então, você já vai começando a pensar aí, já vai começando a colocar na cabeça, como que eu dou estímulo sensorial sem muita agressão. Lembra que, dependendo de cores muito fortes, eles podem não gostar muito, eles gostam de rotina. Então, tente procurar, né, ali jogos ou atividades, ou brinquedos, ou estímulos no quais você vai seguir uma rotina e que você saiba que aquelas cores que você está utilizando não vão ser tão... não vai incomodar, né, esse aluno ou esse paciente, tá? E você sempre vai tentar voltar ali para que tenha bastante, quando a gente fala sensorialidade, ali, estímulo sensorial, para que a gente estimule todos os proprioceptores, os receptores articulares, musculares, ligamentares desse aluno, tá? Então, desde a educação física e dentro da fisioterapia, a gente tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar com essa criança e assim melhorar os padrões de qualidade de vida dele, tá? E aí eu venho para terminar a nossa aulinha hoje, eu venho trazer algumas das conquistas, tá? Que o TEA, né, o autista, né, o indivíduo, ele conseguiu ao longo dos anos e que é de extrema importância para eles, tá? E que se a gente for olhar, vocês vão ver a cronologia, né, quando que foram essas conquistas foram conquistadas, né, quando que aconteceu, é recente, tá? Então, em 2012, entrou a Lei Berenice, que foi em homenagem a uma TEA, tá? Que
dá direito ao autista, que é a Lei 12.764, que todo autista ele tem direito, todo TEA, ele tem direito a um diagnóstico precoce, um atendimento multiprofissional e o acesso à educação, tá? Então, muitas vezes, se a criança ali ela precisa de um acompanhante, precisa de um cuidador, é direito dele ter esse acompanhante, esse cuidador ali na escola. Professora, isso parece muito longe perto da escola que eu trabalho. Porque muitas vezes as mães ainda não sabem que os autistas, os filhos, eles têm esses direitos. Tudo bem? Então, você, como educador, tem que difundir essas informações, tá? Então, eles têm direito a um diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso à educação. O SUS, ele tem que dar esse diagnóstico e esse atendimento, e o Estado ali, a Prefeitura, ele tem que facilitar o acesso à educação a essas crianças, tudo bem? Uma outra lei que entrou em vigor faz 2 anos só, gente, e que se vocês prestaram atenção, né, foram as placas preferenciais. Agora, além, né, do atendimento prioritário para idosos, gestantes, cadeirantes, ali, deficientes e mães, ali, crianças de colo, né, não precisa nem ser mãe, pode ser pai também, entrou o lacinho colorido, que é em homenagem ali ao TEA, né? Então, eles fazem parte agora, eles estão incluídos ali em atendimentos prioritários. Por quê? Imagina uma fila de banco, aquele monte de barulho, aquele monte de gente, você levando um TEA que tem um grau ali severo, não tem como. Então, ele precisa ter atendimento preferencial. E aí, esse atendimento preferencial, obviamente, extrapolou para todas as áreas aí, dentro dos direitos que esse indivíduo tem. Então, essa lei entrou em vigor em 2018, tá? E por último, que eu trago aqui, que poucas pessoas sabem, existem sessões de cinemas adaptados para a TEA, tá? Que chama Sessão Azul. Então, quando você for no cinema e você, né, o cinema que você frequentar, e você vê que tem esse símbolo, isso significa que aquele cinema, em algum momento, ele vai ter sessões para TEAs. O que tem de diferente nessas sessões? O volume é mais baixo do áudio, tá? Tem menos claridade, tá? Então tem menos aquela luz, por quê? Ele tem uma hipersensibilidade sensorial, né? Lembra que eu falei para vocês? Ele tá ali muito estimulado, né? Tem uma hipersensibilidade sensorial, então reduzindo esses 2 parâmetros dentro do cinema, ele já fica à vontade, tá? Ele pode levar a própria comida, se quiser, porque lembra também, eles gostam de rotina, eles gostam de tudo é rotina, a comida é rotina, é tudo rotina. Então, eles podem levar, eles podem circular pelo cinema, eles não precisam ficar ali sentados durante toda a sessão, tá? Então, é também algo novo, né? São Paulo tem bastante, eu não sei nos outros estados, vocês deixem comentários aí se vocês já viram, tá? Então, já é algo novo que também é voltado aí para o TEA. Você também trabalha em escola, profissional de educação física, eu levei muita criança já para fazer diversos passeios. Então, se tem um grupinho ali que é de TEA e você conseguir organizar para ir numa sessão azul, ver um filme, já seria algo excelente, tá? Não só da educação física, um pedagogo, enfim, é algo que a gente já consegue começar a pensar em colocar dentro do nosso plano pedagógico aí. Beleza, meus amores? Então, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Eu espero aí que tenham gostado, né, também dessa terceira aula. Qualquer dúvida que encontraram aí durante essa aula, deixa aqui embaixo para mim, que eu vou responder no último vídeo, tá? Ou eu respondo aí embaixo da sua pergunta mesmo. Tá bom, meus amores? Se gostou do vídeo aí, quando der, entra no YouTube e dá um like. Me siga lá no Instagram. Estou aí sempre aberta para vocês. E amanhã a gente entra para falar um pouquinho das possibilidades dentro da educação física com esse indivíduo. Bom? Muito beijos e até amanhã.